Olá, camaradas! Já chegaram por aí para o nosso papo cabeça da semana. Como a gente combinou, a gente, nesses papos semanais, toda sexta, às 17 horas, aqui na página do Socialista Morena no Face, a gente vai falar só sobre cultura. Claro que vai perpassar a política no meio e tal, mas o objetivo é a gente dar um refresco, né, de tanto falar e tanto pensar em Bolsonaro. Eu acho que a gente está muito bolsocentrista e acho que a gente está precisando alimentar o nosso espírito, sabe, com arte. Arte é uma forma de resistência, né? Essa semana eu mudei a epígrafe do meu site, né? Que sempre, nos últimos tempos, desde julho do ano passado, tinha sido primeiro a primeira epígrafe do Socialista Morena era esquerdismo way of life, que era a ideia de que a gente de ser de esquerda não é só a política, é uma maneira de ver o mundo, né? E aí, em julho do ano passado, eu fiz uma reforma no site e aí mudei para jornalismo anticapitalista, que era o que eu achava que seria útil no momento para a gente combater o pensamento neoliberal e tal. E agora, nesse momento, eu mudei novamente a epígrafe do site, que vocês podem conferir lá e aqui também na página, que agora é arte e política, porque eu vou tratar cada vez mais de arte no Socialista Morena, né? Isso vem de um anseio meu. Eu estou cansada de só falar de política. Eu sempre fui uma jornalista de assuntos variados e desde que eu vim morar em Brasília em 2008, acabou que eu tive que me virar só falando de política, mas não é uma característica minha como jornalista. Eu fui repórter de literatura há muitos anos na Folha e adoro falar de livros, adoro falar de filmes. Eu queria que vocês conhecessem também esse meu lado e também acho que as pessoas também estão um pouco cansadas de só falar de política, né? Inclusive, alguns leitores nessa semana me falaram que sentem falta nos sites de esquerda de uma parte dedicada ao entretenimento, à cultura, ao cinema. Então, eu acho que eu estou querendo ocupar esse espaço aí. Eu acho que vai ser bom para vocês, para mim, para todo mundo. E aí, hoje a gente tem 3 temas para tratar na live de hoje, né? Eu demorei um pouco, me atrasei um pouco, porque eu estava escrevendo um texto, depois vocês leem no site, sobre esse quiprocó envolvendo Raul Seixas e Paulo Coelho, né? Eu achei uma injustiça, me posicionei desde o princípio, que não acredito que o Raul tenha dedurado ninguém, mas olhem, leiam no site, porque os temas que eu programei para hoje são outros. Bom, o primeiro tema é o filme Coringa. Eu fui essa semana finalmente assistir o Coringa, estava super curiosa, todo mundo já tinha visto, eu já tinha lido várias coisas a respeito e achei o filme muito interessante, muito forte, né? Pesado. É... Achei curioso que definitivamente não é um filme de super-herói, né? É um filme de comportamento. Deixa eu mudar aqui, parece que não está aparecendo as mensagens de vocês. Não estou vendo aqui. Mostrar mensagens. Bom, espero que elas apareçam depois. Então, eu achei o filme. Eu tinha lido algumas coisas que eu até quero comentar com vocês. Eu tinha lido a crítica que o Michael Moore postou na página deles no Facebook, dizendo que o filme Coringa não é sobre Trump, mas é sobre a sociedade que levou à existência de um Trump, né? E também vi, um amigo mandou para mim um texto do cineasta Luiz Bolognese, que ele critica bastante o filme. Deixa eu ver se eu acho aqui para ler para vocês. Ele critica bastante o filme e diz que o filme é um mau exemplo, porque afinal
a mãe solteira que aparece no filme, ela acaba que no final, por que não está aparecendo esses comentários? Não sei, não entendi. Ai, informações do vídeo. Vou ver se aparecem os comentários de vocês, senão a gente não vai poder bater papo aqui. Afinal, a mãe solteira que aparece no filme, ela acaba que o final... Bom, então deixa eu ler para vocês aqui o comentário do Luiz Bolognese, que foi o Maneco que me mandou, meu parceiro aqui, faz o design do site, e eu achei muito curioso e queria compartilhar com vocês. Então, o Michael Moore falou que o filme é o que levou ao Trump estar ali, né? Depois eu vou comentar qual é a minha impressão do filme, tá? Aqui, achei o texto do Bolognese. Veja só. Achei horrível esse filme associar diretamente a resistência social à esquizofrenia paranoica. Como comunicação de massa, serve ao que Herbert Marcuse chama de dessublimação repressiva. É reativo, caricaturiza a resistência popular como maníaca, violenta e doentia. Além disso, apresenta uma mãe solteira que inicialmente parece ser vítima do abuso de um homem milionário, para em seguida construir uma inversão semântica em que a mãe solteira pobre é um monstro e o empresário milionário torna-se um homem do bem, vítima de um ativista social doentio e assassino. Estou pasmo que as pessoas estejam idolatrando esse lixo com fotografia e arte lindas e um ator sublime. Nesse momento, esse filme serve à ideologia das milícias, Trumps e outros populistas reacionários e com narrativas de asepsia social. Sua pseudo-sofisticação é enfeite disruptivo do tecido social humanista. Forte, não? Eu achei a crítica dele muito forte. Eu achei o seguinte, eu achei curioso, né, que o filme coloca o Coringa claramente como uma vítima da sociedade, né? Ele é um cara que tem problemas psicológicos causados pela sociedade, pela família, pela reação das pessoas no trabalho, né, pela exposição. Acho um pouco simplista para definir, de fato, a personalidade de uma pessoa que parece ter problemas, um sociopata, né? Ele parece um sociopata. E também o que me chamou a atenção é que, nesse momento, no Brasil, a gente costuma colocar o Bolsonaro como palhaço, né? A gente chama ele de Bozo, né? A gente chama ele de Bozo. E no filme, é o homem poderoso que chama as pessoas de palhaço, né? Então, de certa maneira, os palhaços somos nós. Só que os palhaços do filme reagem. E nós, os palhaços aqui do Brasil, não estamos reagindo, né? Parece que nada é capaz de fazer o brasileiro reagir. Enfim, achei um filmaço. De fato, a interpretação do Joaquim Fênix é brilhante. O cara tá super magro, assim, ele passa a visão de um Coringa muito sofrido mesmo. A gente chega a ter pena do Coringa. Eu acho isso, de fato, um pouco perigoso, né? Às vezes eu me pego pensando em relação a nós de esquerda, que parece que a gente tem a ilusão de que todo mundo é bom, o ser humano é bom. E eu falo para vocês, tá uma cachorrada latindo aqui. Eu falo para vocês que às vezes eu tenho dúvida se o ser humano é mesmo bom ou se existem pessoas que são más, ruins, né? Às vezes eu creio na maldade humana, francamente. E o filme mostra que a maldade tem nuances, é mais otimista do que eu, que a maldade tem nuances e que uma pessoa pode se tornar má de acordo com os maltratos que ela sofre. Eu tendo a discordar disso quando eu vejo, por exemplo, esses playboys super bem criados que atropelam pessoas e matam, ou que dão porrada, né? Hoje eu vi um vídeo horroroso de um cara, um típico playboy, dando um soco na cara de uma mulher que foi pedir dinheiro.
Então, assim, será mesmo que é só a vítima da sociedade que mata, que tem reações violentas? Tenho dúvida, mas filmaço, recomendo super. O outro assunto, a outra indicação e comentário que eu queria falar com vocês hoje é sobre uma série despretensiosa que eu vi no Netflix, que se chama Cara versus Cara. É com aquele ator Paul Rudd, sabem quem é? Um que faz umas séries de uns filmes de humor e tal. Eu gostei muito do filme, da série. E vi todos os episódios de uma sentada. Tá no Netflix. E aí a história é a seguinte: o cara, de uma certa forma, acaba causando o surgimento de um clone de si mesmo, né? É aquela história que já foi muito explorada na literatura, no cinema, do duplo. Teve até novela da Globo com isso, lembram? Com Tony Ramos, que fazia dois gêmeos, João Vitor e... Ai, como é o nome do outro? Esqueci agora. Mas ele fazia dois gêmeos, né? E que contracenavam entre si, eram diferentes entre si e tal. E esse não, esse é um clone. É como se você aparecesse do nada uma nova versão de você, mais fresca, né? Porque acabou de chegar ao mundo, sem todos aqueles traumas que carregou. A memória permanece, mas não o amargor resultante dessa vivência que a pessoa, afinal, não teve. Tem a memória, mas não tem a vivência. E aí me lembrou muito um conto do Ray Bradbury, que aparece num livro chamado O Homem Ilustrado. Esse livro não foi traduzido no Brasil para o português. Eu li ele em espanhol, El Hombre Ilustrado. E ele é um livro de contos. Alguns dos contos desse livro foram publicados em coletâneas aqui no Brasil, mas não o livro inteiro, porque esse livro é maravilhoso, porque ele segue uma linha, né? É a história de um cara totalmente tatuado, o livro do Ray Bradbury. O cara totalmente tatuado, e aí, quando você olha nas costas dele, as tatuagens se mexem e começam a contar histórias. Então, o livro traz as histórias que as tatuagens contam. Então, se vocês puderem encontrar ele inteiro, é maravilhoso. E uma das histórias é a história de um mau marido, né? Um marido que não gosta da mulher, e que ele está afim de viajar e passar o tempo fora, e aí pega um robô igualzinho a ele e substitui o robô por ele mesmo e sai para viajar com outra mulher e tal. E aí, quando ele volta, simplesmente o robô tinha tomado o lugar dele e a mulher dele estava gostando muito mais do robô do que dele mesmo. O robô era mais legal do que o cara, né? O Saramago também explorou esse assunto do homem duplicado. Aliás, tem um livro dele chamado O Homem Duplicado. E aí a série do Netflix é isso. Como você se coloca diante de uma cópia sua, porém uma cópia que parece mais perfeita do que você, certo? Eu achei fascinante. E aí, como tudo, o bom não parece tão bom assim, o mal não parece tão mal assim. Eu achei bem bacana, e quem viu aí comenta, e quem não viu vai ver para depois comentar comigo na próxima, tá? E eu te falei bastante de livro já, mas a dica literária de hoje é um livro que eu adoro, e eu penso que um dia eu queria fazer um livro inspirado nesse. Vocês devem conhecer, né? O Livro dos Abraços, do Eduardo Galeano. E eu queria falar sobre esse livro também, porque por conta dessa história que a gente está falando aqui de fugir da política um pouco. Veja só, eu acho que que está faltando poesia na nossa resistência, sabe? Que está faltando o lado lúdico, eu acho que está faltando criatividade. A gente tem o quê? Muitos textos, né, bacanas, maravilhosos, teóricos,
sobre diversos assuntos, sobre combate à homofobia contra o Bolsonaro, sobre identitarismo, mas não tem grandes ficcionistas que também sejam de esquerda, né? Também sejam de esquerda e que, de certa maneira, passem isso na sua arte sem ser chato, sem ser... A arte engajada é meio chato às vezes, né? Eu acho que eu lembro de um livro, de um gibi que eu li do Tintin, Tintin entre os sovietes. O livro é tão o gibi é tão ideologizado que ele fica chato. Ele fica chato. Então não dá para você enfiar pregação política dentro do romance, na minha opinião, estraga, né? Mas o Galiano, que inclusive vocês lembram daquela entrevista famosa que o Galiano diz que acha as veias abertas da América Latina chato? Então, eu estava lá nesse dia e eu fui a pessoa que fez a matéria. Depois todo mundo citou, mas citou dizendo que o Galiano rejeitava o livro. Não foi isso que ele falou. Em primeiro lugar, em geral, os autores de livros não gostam muito de ficar falando sobre uma obra, né? Ela é conhecido por uma obra e aí fica repetindo indefinidamente. O que é que veias abertas, veias abertas. E é chato para o escritor que ele tem uma obra enorme e só falam de um. Então, ele reagiu primeiro em função disso. E segundo, que ele acha o livro pesado, né? Que não traz essa leveza para o leitor que o Galiano adorava. E que aqui nesse livro você vê bastante claro. Inclusive, na saída eu falei assim para ele estava com tanto medo que ele tenha rejeitado as veias abertas da América Latina. Aí eu falei assim, mas o livro dos abraços você gosta, né? E ele falou assim, claro, adoro. Eu falei, oba, ainda bem. E aí, o livro dos abraços é um livro maravilhoso, que é um livro de historinhas curtas, né, que o Galiano foi vivendo ou contaram para ele, e que, de certa maneira, deixam uma lição, de uma forma sutil, ele passa uma lição, tá? Então, eu vou ler aqui um só deles, que é o meu favorito, é o conto favorito do livro, que eu acho assim lúdico, bonito e me faz pensar pra caramba. E aí depois a gente passa para um bate-papozinho, tá bom? Olha só, chama-se A Função da Arte. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai, me ajuda a olhar? Entenderam? O nome do conto é A Função da Arte. Então a criança chegou na frente do mar e aquilo tudo deu a ele assim, um desentendimento tão grande, ele ficou tão chocado e sem compreender o que era aquilo, que ele pediu para o pai que ajudasse ele a olhar o mar, né? E aí eu acho que o Galiano, com isso, fala que a arte é ensinar a olhar as coisas, né? E é isso que eu quero nessas lives culturais com vocês, nas sextas-feiras, às 17 horas. Ensinar a olhar outras coisas, alimentar nosso espírito, né? Essa semana eu vi até uma frase do Harold Bloom, o dramaturgo que morreu há pouco tempo, o crítico Harold Bloom, e ele falava isso, que deixa eu olhar aqui a frase dele exatamente para dizer para vocês, que eu achei tão, tão incrível, e a ver com o que eu estou propondo para vocês, né, de sair um pouco do bolsocentrismo e sair explorando outros mundos, até como forma de fortalecimento do espírito. Harold Bloom,
ele fala sobre a importância de ler certas obras para cultivar o espírito. Cultivar o interior depende de ler as obras maestras, né, os clássicos da literatura, e ele fala também das escrituras religiosas do mundo. Ele era a favor de que a pessoa lesse tanto os clássicos quanto as obras mais importantes da religião, que isso alimenta o espírito. Eu acho que a gente está precisando muito alimentar o espírito para fazer nossa resistência, sabe? Se a gente ficar só no rame-rame, só no raso, só sabe, no pequeno, a gente não vai conseguir chegar no grande. Eu acho que a gente precisa chegar no grande, eu acho que a gente precisa repensar o Brasil, e eu acho que a arte vai ajudar bastante a gente nisso. Bora pro bate-papo? Deixa eu olhar aqui o que é que vocês falam. Tem muitos comentários, né, chegando. E John Lima falando: oiê, comenta sobre a injustiça que estão fazendo com o pai do rock baiano Raul Santos Seixas, ao dizerem que ele entregou o coelho aos militares sem apresentar uma prova factual. É exatamente isso, John. Eu publiquei, cheguei aqui, você chegou agora. Logo no começo dessa live, eu comentei que publiquei no meu site um texto sobre essa injustiça que me parece absurda, né? E movida pelo rancor, né? Acho que o Paulo Coelho tem uma história mal resolvida com o Raul em relação a isso, e infelizmente participou ativamente desse processo de linchamento virtual, né? Eu fui defender o Raul e fui linchada, me xingaram de tudo quanto é nome, por conta de não acreditar. Eu não acredito, eu acho que é paranoia do Paulo. Acho, sinceramente. E o documento, o tal do documento, não prova nada. Não prova nada, sabe? Eu acho que ele está há mais de 45 anos, como ele mesmo disse, há 45 anos alimentando uma suspeita que não tem base para se mostrar verdadeira, sabe? Então, leia aí o texto, está no www.socialistamorena.com.br, logo no Abre. Acabei de publicar, está fresquinho, é por isso que eu demorei um pouquinho de entrar aqui, justamente porque não conseguia mais segurar minha vontade de publicar isso, né? Sou fã do Raul, sou fã, mas não consigo enxergar nele uma pessoa para ser dedo duro, gente. É o último escalão da raça humana, o dedo duro. Você consegue acreditar que Raul Seixas, uma pessoa que nunca causou mal a ninguém, seja um mau caráter que estão pintando? Duvido. Até me mostrarem uma prova conclusiva, eu vou defender o Raul com unhas e dentes. Não dá. E outra coisa que me chama a atenção, esse clima de linchamento que a gente está vivendo no Brasil, sabe? Hoje mesmo, por sinal, né? Eu até falei que não ia falar de política, mas vou comentar. Hoje mesmo, por sinal, a revista Veja deu voz a um pilantra para atacar Lula, Marcos Valério, para atacar Lula, e virou capa de revista, sabe? Isso é feito da Lava Jato, esse clima de justiçamento, de linchamento virtual, gente, isso é um absurdo. Bom, que mais aqui? Vamos ver. Aqui é o Bruno Miguel, que é um cara que sempre entra na página, a gente não sabe se ele fala sério ou se ele brinca, dizendo que a comunista Morena jogou a toalha, vem com esse papinho de arte política, não, a direita derrotou a esquerda, enfim, esse tipo de bobagem, gente, não vale nem a pena responder. Aqui a gente sempre vai falar de política, no site, na página do Face, no Twitter eu falo de política direto, e no Poder 360 eu participo de um programa chamado Reaça e Comuna, também está na página aí, desçam aí, vocês vão ver, onde eu falo sobre os assuntos políticos da semana. Eu achei que estava uma overdose de política na minha vida, né? E eu acho que na vida de vocês também. Pelo amor de Deus, a gente tem que falar de outros assuntos, senão a gente morre. Deixa eu ver o que mais. Titi Borowski, achei que Coringa é um alerta aos neoliberais. Se puxarem muito a corda, ela arrebenta. Bom, Titi, aconteceu no Chile, né? O Chile, de fato, no filme Coringa, tem uma revolta contra as elites, né?
contra os ricos. As pessoas estão revoltadas contra os ricos, afinal foi o pai do Batman, o Thomas Wayne, que chamou as pessoas de palhaços, né? Existe essa revolta, inclusive no meu site, Guilherme Coutinho escreveu um texto sobre o Coringa, comparando a luta de classes de Marx. Tem sim um componente de luta de classes. E a revolta já está acontecendo, né? No Chile está acontecendo a revolta e pode acontecer a qualquer momento no Brasil. Mas vocês viram que o nosso presidente democrático já ameaçou as pessoas caso elas vão às ruas, né? Falou claramente: se o povo fizer o mesmo que o Chile, as nossas forças armadas estão preparadas. A gente vive num país sob chantagem. A inércia brasileira está dando agonia, Léo Costa, sem dúvida. João Lima, você tem que pegar os clássicos filósofos gregos e sociólogos para discutir essa questão do bem e do mal inerente ao ser humano. Sobre essa questão do bem e do mal, o livro que eu mais amo a respeito dessa dicotomia é O Visconde Partido ao Meio, do Ítalo Calvino, que é assim um dos meus romances favoritos da vida, né? O livro é o seguinte: é a história de um cara que está na guerra e aí ele recebe uma espadada que divide ele completamente ao meio, e aí fica uma parte completamente boa, sem nenhum nuance, e a outra completamente má, sem nenhuma nuance. E aí, no decorrer do romance, você vai percebendo que não é possível você ser bom para todos ao mesmo tempo e não é possível você ser mal para todos ao mesmo tempo. Então, assim, por exemplo, o bem, quando ele era bom para uma galera, ele prejudicava a outra, certo? E o mal, ele acabava sendo tão verdadeiro que nos dava simpatia. Então, essa questão do bem e do mal realmente é fascinante. Na série que eu recomendei para vocês, Cara versus Cara, não é tanto bem contra mal. É mais uma história de se as marcas que a gente carrega na vida, elas também não fazem parte de uma maneira positiva da nossa personalidade, né? Então, porque ele é casado, né? A mulher está um pouco cansada dele, do jeito encebado dele, dos problemas dele do trabalho, das reclamações cotidianas. E aí ela tem diante de si uma outra versão do marido dela, bem vestido, cheiroso, cabelo penteado, positivo em relação à vida e ao trabalho, não com aquela deprê toda. E ela fica balançada. Mas aí a série é sobre isso. As marcas que a pessoa traz, né, que o teu amado, a tua amada trazem, também não fazem parte do encanto que você sente por ela? É isso que a série traz. Eu achei muito bacana. Estou doida para ver a segunda temporada. Carlos Lula Framil, você realmente defendeu o Alckmin? A ideia não era falar sobre política, mas vou só, assim, en passant, contar. Se você quiser, depois você procura no meu site uma matéria que eu escrevi, Por que entrei na Veja e por que saí. Eu trabalhei 8 meses na Veja e a revista muda os textos das pessoas. Você escreve e eles mudam, e o seu nome aparece assinado. Então aí muita gente, quando quer me difamar, diz que eu defendi o Alckmin, mas eu era funcionária da revista Veja e passei muito mal lá. Leiam, depois a ideia não é falar sobre política aqui, eu quero ir para a literatura, tá? Pedro Gabriel, boa tarde, Sinara, Porto Alegre presente. Luciano Pereira, olá, minha linda morena dos olhos d'água, obrigada. Carlos Eugênio Vilarinho Forte, boa tarde. Dani Bonai, este livro está completo para leitura. Olha aí, O Homem Ilustrado, o livro que eu indiquei, gente. Tem em português aqui, ó, completo. Será que é português de Portugal? Eu não conhecia essa edição, hein? Depois eu quero ver. É maravilhoso esse livro. Eu sou fã de Ray Bradbury. Eu já li muitos livros deles, Crônicas Marcianas, tudo. Então, sou suspeita, mas esse livro é o meu favorito e eu recomendo muito, muito, muito para vocês.
Carlos Eugênio Vilarinho diz que adora esse livro do Galiano. Para quem chegou agora, o livro dos abraços foi o livro que a gente comentou. Depois o vídeo vai ficar na página, vai ficar também na página do Socialista Morena no YouTube, que é youtube.com/Socialista Morena TV. Tá? Os vídeos vão sempre ficar lá, então quem não consegue ver que esse horário eu sei que é ingrato, mas eu aproveito que meu filho está na escola para poder fazer tranquilo com vocês. Então, quem não puder ver, vê depois, tá? O que mais? Antônio Paulo Ferreira Nascimento. Oi, Morena, de Poços de Caldas, ouvindo seus comentários. Deixa o endereço para onde eu possa enviar um livro meu. Tá, eu vou te mandar depois por mensagem, tá bom, Antônio? Alguns amigos entrando, Flávio, Guilherme, Raissa, ai, beijinho vocês, amo, saudade. Bianca Prestes, tenho esse livro do Galiano, li uns pedaços, vou voltar a ler, adoro a escrita do Galiano, é leve. Exato, Bianca. Eu acho que a gente está precisando ter um pouco dessa leveza, sabe? A gente falar de assuntos que tocam as pessoas, mas que não sejam tão pesados e tão teóricos, pode ser pela fantasia. É isso que o Ítalo Calvino fazia, né? Filosofia através da ficção. Isso eu acho maravilhoso. Carlos Eugênio Vilarinho. Não sei se entendi direito, mas o Paulo Coelho, não insistiu nessa acusação. Vi, inclusive, uma manifestação dele falando que poderia ser uma tentativa para incrementar as vendas do livro. Sim, é verdade. Paulo voltou atrás, porém, hoje, o JB Medeiros diz, se vocês lerem lá no meu texto, tem todos os links, tá? O JB Medeiros diz que quem apresentou o documento para ele foi o Paulo, né? Então ficou mal contada aí a história. Elaine Escarlato, você é maravilhosa, obrigada, amor. Você também. Dani Bonai, esse clima de ódio acaba por envenenar a alma, mais do que necessário fortalecer a alma com obras, conversas em outras áreas. Parabéns, obrigada. Não é legal a gente falar um pouquinho de outras coisas? Não dá para a gente ficar o dia todo nisso, vai acabar matando a gente. Quanta gente que você conhece que está aí passando mal com problema de saúde por conta de estar preocupada com o Brasil? Claro, estamos todos. A gente está falando sobre política 24 horas por dia, então vamos deixar uma horinha por semana para a gente falar de outras coisas que alimentem nossos espíritos? Toda sexta, 17 horas, aqui no Face, por enquanto. Depois a gente vai migrar para o YouTube. Os espelhos é muito bom também, ela está recomendando. Antônio Paulo Ferreira Nascimento. Putz, li o comentário do rapaz que disse que a esquerda não tem o que falar e fala de livros. Entendi melhor a razão dos direitistas serem tão limitados. Eu acho que esse seguidor meu, ele faz isso de ironia, né? Mas a gente não capta muito bem a ironia dele. Pietro Campos Bevenuti, boa tarde. Vamos ver o que tem mais aqui. Alguém de vocês viu a série que eu recomendei? A Cara versus Cara, para a gente comentar? Eu achei muito bacana. Eu vou fazer agora, aliás, sempre na semana no mês da Consciência Negra, que é novembro, o Socialista Morena sempre tem muitas postagens sobre história da negritude e coisas inéditas. E esse mês, né, próximo mês, eu vou soltar um texto só com indicações de documentários do Netflix sobre artistas negros. Tem muita coisa boa, gente, você não acredita, eu tenho visto muita coisa boa. Só sobre artistas negros, são muito bacanas, vocês vão ver no site. Deixa eu ver quem tem mais aqui. Novos comentários. Boa noite de Londres. Miguel Hernandes Neto, fala sobre Saramago. Poxa, Miguel, para falar sobre Saramago, eu preciso de um programa inteiro, né? Eu comentei aqui apenas o livro dele, O Homem Duplicado, mas o livro que eu adoro do Saramago, são dois, na verdade. Eu adoro o Evangelho segundo Jesus Cristo, acho incrível aquele livro, porque ele mostra como a tarefa de Jesus, que Deus deu a Jesus, era cruel, né? Então, eu não entendo como a igreja foi contra esse livro, porque o Jesus que aparece no Evangelho segundo Jesus Cristo é lindo, é mais bonito do que o que aparece no Novo Testamento, porque ele tem a noção da grandeza e da crueldade da tarefa dele, né? Tanto que ele fala assim,
Então, pessoas serão torturadas, queimadas na fogueira em meu nome? Em meu nome? Eu acho maravilhoso. E tem também um livro dele que se chama A Viagem do Elefante. Eu acho que é um dos últimos, que é um livro fininho, é um conto, mas é tão lindo. Eu recomendo muito para vocês. O que mais? Cássio Ribas. Sinara, ontem foi aniversário de minha filha Letícia, que mora na Austrália e é sua fã. Ela acompanha sua página no YouTube. Como ela é muito atarefada, tanto no trabalho como na escola, sempre pede dicas minhas. Manda um beijo para ela, please. Ô, Letícia, ó, beijão daqui para mim, de mim para você. Obrigada por acompanhar meu trabalho, né? Estão aí na luta, né? Não tem sido fácil, né? Vocês sabem que nesse processo do Paulo Coelho e do Raul no Twitter, vocês não têm noção do que eu passei, simplesmente por ter opinado que eu achava uma suspeita sem provas e puxa vida, eu fiquei muito chateada. E as pessoas me xingaram de tudo. As pessoas me xingaram toda. Vocês não têm noção. Dá uma olhada no post para vocês terem uma ideia. É uma loucura que virou esse país, né? Parece aquelas pessoas. Vocês lembram daqueles filmes do Frankenstein, que as pessoas vão com tochas? Queime o monstro, queime o monstro, queime. Virou isso. Sabe? Qualquer pessoa que virar alvo da turba, ela vai ser linchada. E quem defender a pessoa vai ser linchada também. É muito triste que a gente está vivendo. É por isso que eu quero ter esse refúgio da cultura, sabe? Dos filmes, dos livros, das séries. Porque senão a gente vai ficar doente, a gente vai adoecer, morrer. Que é o que eles querem, aliás, né? Vocês acham que eles querem o quê? Pensa no Lula. O que eles queriam botar o Lula naquela cadeia? Queriam que o Lula morresse lá dentro. E a verdade é que os livros salvaram o Lula, né? Já pensaram nisso? Já pararam para pensar nisso? O Lula está lendo lá dentro coisas que talvez ele não lesse a vida toda. E ele mesmo diz que foi salvo pelos livros, sabe? Então, fortalecer o espírito nesse momento é muito mais importante do que a gente imagina. Eu estou fazendo isso e estou aqui tentando influenciar vocês para a gente fazer junto. O que mais? Maria Rigby Bezerra, saudade de você. Fui ver Coringa, muito bom, mas não me causou espanto. Prefiro o Bacurau, que eu vou ver de novo com certeza. Então, Maria, depois você volta aí para ver o vídeo, porque eu comentei Coringa antes. Eu achei muito impactante, sim. Eu achei forte. O que não me causou foi identificação com aquela revolta, né? Eu não senti, assim, uma identificação. Achei muito violenta, né? Eu acho que a gente... mas a fúria é compreensível. Né? Eu sou uma pessoa pacifista, mas eu entendo a fúria. Então, quando você vê o que aconteceu lá no Chile, as pessoas com raiva, você entende a fúria. Né? Mas eu mesma, eu confesso a vocês que a violência me incomoda, a violência no filme me incomoda. Eu não sou uma pessoa de ver filmes violentos, eu já saí em filme violento demais no meio, porque é fogo, né? A gente já tem tanta dureza na vida e aí você vai no cinema no dia de folga e aí toma uma porrada na cara. Mas o filme do Coringa, eu acho que vale a pena enfrentar. Sim, eu acho que é um filme muito interessante, faz pensar, né? Coloca a cabeça da gente para pensar. A interpretação do cara é incrível. O fato de não ser um filme de super-herói é muito curioso, né? Sendo que é um vilão de super-herói, mas não é um filme de super-herói, definitivamente. E não sei se vai ter a parte 2. Dava a entender no final que ia ter a parte 2. Carlos Renato de Ignarte. Olha lá, cadê a Bia? Meus amigos aparecendo aqui na live. Bacurau. Eu queria comentar mais de Bacurau. Eu acho que, de certa maneira, Coringa se encontra com Bacurau. Eu até vi um meme
Eu estou agora com um software que vai melhorar nossas lives, aí eu vou poder colocar imagens quando eu falar para vocês. Eu ia fazer essa semana, mas como ficou muito em cima da hora, eu fiquei insegura de não saber manipular. Eu preciso treinar um pouquinho antes, tá? Mas eu vi uma montagem com Bacuringa, era uma mistura de Bacurau com Coringa, com a foto daquele personagem, o Dunga, né? E aí, o que eu ia dizer? Sim, eu acho que Bacurau e Coringa se encontram no ponto de que até quando as massas aguentam? Uma hora explode, né? Uma hora a gente não vai aguentar e vai explodir, mas parece que não vai chegar nunca esse dia, né? Porque as pessoas já tiraram os direitos trabalhistas delas, agora já tiraram a aposentadoria, e as pessoas parecem que estão preocupadas com coisas mais bobas, sabe? As praias do Nordeste estão todas manchadas de óleo, e o ministro do Meio Ambiente não faz nada, culpa o Greenpeace, e a gente não faz nada também contra isso, sabe? Parece que está todo mundo anestesiado. Bom, gente, estamos chegando ao final aqui, hein? Se vocês quiserem fazer mais uma pergunta. Deixa eu achar aqui, por último, o texto do Michael Moore sobre o Coringa, que eu ia também botar na tela. Até já salvei aqui até para vocês. Michael Moore. Vou botar o link nos comentários para quem quiser ler. Está em inglês, tá? Aqui, ó. Link do comentário do Michael Moore. O Michael Moore fala assim, ó. Ele disse que todos os americanos deviam ver o filme, né? Ele acha o filme obrigatório, tá? E aí ele fala aqui, ó, no finalzinho. Nossa, tá tão ruim aqui esse mouse, gente. Ele lembra da história de Columbine, né? Dos massacres lá dos Estados Unidos. E aí ele fala assim, ó. Trump, cadê ele? Deixa eu dar uma busca aqui que fica mais fácil. Trump. Aqui, ó. Este filme não é sobre Trump, é sobre a América que nos deu Trump. Certo? A América que não sente necessidade de ajudar o excluído. A América onde os extremamente ricos apenas estão se tornando mais ricos e mais nojentos. É um pouco o que está acontecendo no Chile, né? Porque os anos do neoliberalismo no Chile resultaram num dos países mais desiguais do mundo. O Bolsonaro e o Guedes falam maravilhas sobre o Chile. Olha o gatinho lá, estão vendo? Ele sempre está aqui, não tem jeito. O Bolsonaro e o Guedes falam das maravilhas do modelo chileno, né, que eles copiaram, e copiaram inclusive a Previdência, que deixa os aposentados chilenos na miséria, né? Então, eu acho que o que ele está falando sobre Coringa cabe muito no Chile, né? E espero que um dia venha caber aqui. Talvez não de forma tão violentamente, sei lá, não sei vocês, mas eu realmente tenho restrições a essa violência toda. Bom, então eu vou ler mais aqui 2 comentários. Aqui, ó. Sinara, li um cartaz chileno que achei o máximo. Nos tiraram tantas coisas que nos tiraram até o medo. É muito bom mesmo. E combina muito com o que está acontecendo no Chile. Mas aqui no Brasil, acho que nos tiraram tudo. Nos tiraram tudo e não nos tiraram o medo. Acho que está todo mundo com medo de ir para as ruas, né? A partir do momento que o Bolsonaro até faz ameaça, né? Quem é que tem segurança de pegar seus filhos e ir para uma manifestação?
né, com a polícia que tem lá no Chile também foi terrível. A polícia chilena parece que não saiu da época do Pinochet e desceu o sarrafo nas pessoas, bateu em criança, bateu em trabalhador chegando em casa, enfim. Bom, então é isso, foi essa nossa live cultural de hoje, que eu estou chamando de bate-papo cabeça, né? Nosso papo cabeça da semana. Toda sexta-feira, às 17 horas, vocês veem aqui na página do Socialista Morena no Facebook, e depois o vídeo vai estar também na página do Socialista Morena no YouTube, certo? Daqui a pouco ele vai para lá. Muito obrigada pela participação, é muito bom sempre essa troca com vocês, ainda mais com os meus assuntos favoritos, que são livros, filmes, peças de teatro, né? É bom para ilustrar nosso espírito, fortalecer nosso espírito. Beijão, até semana que vem. Tchau!